Durante anos, um capítulo da Bíblia foi lido, pregado e citado como um hino à fé. Hebreus, capítulo 11. Uma galeria de heróis espirituais reverenciada por muitos. Mas poucos notaram que, entre gigantes como Abraão, Moisés e Davi, há nomes que quase ninguém comenta. Homens e mulheres que a igreja esqueceu. Alguns eram estrangeiros, outros rejeitados, e há até quem tenha sido marcado pelo fracasso. No entanto, estão lá. Não por acaso, mas porque carregaram uma fé tão profunda que o próprio céu os imortalizou. O que havia nesses personagens que os tornou dignos de figurar entre os maiores exemplos de fé de toda a Escritura? Se você acredita que existem histórias esquecidas na Bíblia que merecem ser redescobertas, e vozes que ainda ecoam no céu esperando ser ouvidas aqui na terra, este canal é o lugar certo para você. Clica no botão de inscrever-se e caminhe com a gente por trilhas que quase ninguém mais percorre, mas que o Espírito não deixou apagar. Entre os capítulos mais reverenciados da Carta aos Hebreus, o capítulo 11 se destaca como uma verdadeira galeria da fé. Nele desfilam nomes consagrados, exemplos de confiança, coragem e entrega a Deus. No entanto, o que poucos percebem é que essa lista, além de conter heróis conhecidos, também apresenta figuras esquecidas pela igreja moderna. Personagens cuja história não costuma ser pregada nos púlpitos, nem lembrada em estudos dominicais, mas que carregam segredos espirituais poderosos. A Bíblia os menciona de forma breve, mas com peso eterno. Estão ali não por acaso, e sim porque algo em suas vidas tocou o coração de Deus. O texto começa exaltando a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É uma declaração ousada, porque coloca a fé acima da lógica, da razão e até da evidência. Ao longo do capítulo, homens e mulheres que viveram séculos antes de Cristo são lembrados por uma característica comum. Todos creram, mesmo sem verem o cumprimento completo das promessas. Essa disposição interior, que atravessou gerações, revela o que Deus valoriza de verdade. Mais do que resultados visíveis ou sucesso humano, Ele honra corações que permanecem fiéis no invisível. Entre os nomes que aparecem, encontramos figuras como Enoque, Raabe, Jefté e Baraque. Esses não costumam estar entre os personagens mais celebrados nos sermões. Muitos sequer conseguem lembrar suas histórias com clareza. No entanto, cada um deles revela uma faceta da fé que desafia as expectativas religiosas. Alguns carregam passados questionáveis, outros decisões controversas. E ainda assim, ali estão, lado a lado com Abraão, Moisés e Davi. Isso nos obriga a rever os critérios com os quais julgamos a espiritualidade dos outros e a nossa. A ausência de explicações detalhadas em Hebreus, capítulo 11, sobre alguns desses personagens não diminui sua importância. Pelo contrário, amplia o mistério. Por que o autor os incluiu? Que tipo de fé Deus considera digna de ser lembrada pela eternidade? Há algo nesses nomes esquecidos que talvez a igreja tenha deixado passar. Uma fé que não busca reconhecimento, mas permanece firme mesmo no anonimato, no erro, na queda ou na marginalidade. A galeria da fé, ao que tudo indica, não é composta apenas por vencedores sem manchas, mas por homens e mulheres reais, com histórias marcadas por imperfeições e, ainda assim, fé genuína. Ao mergulharmos nessa lista com olhos mais atentos, seremos confrontados com a realidade de que a fé autêntica nem sempre segue os padrões religiosos. Ela pode surgir em contextos improváveis, por mãos inesperadas, em pessoas que o sistema jamais escolheria. Esse capítulo é um convite à humildade, à revisão de nossos critérios espirituais e à valorização dos esquecidos. O segredo de Hebreus, capítulo 11, não está apenas na fé em si,
mas nas vidas que a encarnaram, mesmo sendo desprezadas ou negligenciadas por gerações. Entre os primeiros nomes citados em Hebreus capítulo 11 está o de Abel, mencionado antes de qualquer patriarca, rei ou profeta. Embora sua história ocupe apenas alguns versículos no livro de Gênesis, o impacto de sua fé ultrapassou o tempo e continua ecoando até hoje. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, e por isso foi considerado justo. Mesmo tendo sido assassinado por seu irmão, sua voz ainda fala, não de vingança, mas de fé. Esse é um dos maiores mistérios que cercam a espiritualidade bíblica. Como a fé verdadeira pode sobreviver à própria morte. Abel viveu numa época em que não havia Bíblia, profetas ou leis. Seu culto foi espontâneo, nascido de uma consciência íntima diante de Deus. Ele não seguiu um modelo pré-estabelecido, não imitou ninguém. Sua oferta, retirada do melhor de seu rebanho, refletia não apenas generosidade, mas entendimento espiritual. Algo em sua atitude agradou profundamente ao Senhor. Isso nos revela que fé não é apenas um conceito abstrato, mas uma entrega concreta que se expressa em gestos, escolhas e intenções. A fé de Abel foi visível no que ele ofereceu e no modo como o ofereceu. A reação de Caim também nos ensina algo vital. A presença de um adorador genuíno incomoda aqueles cuja adoração é mecânica ou vazia. A ira de Caim não foi apenas contra Abel, mas contra aquilo que ele representava, a autenticidade diante de Deus. E é esse contraste que muitas vezes ainda existe dentro da igreja. Abel se tornou símbolo dos que vivem de forma íntegra diante do Senhor, mesmo sob risco. A sua morte prematura não foi derrota, foi testemunho. Um grito silencioso de que a fé vale mais que a sobrevivência. Quando Hebreus afirma que ele, mesmo depois de morto, ainda fala, não está apenas exaltando sua coragem, está destacando que certas posturas diante de Deus têm um eco eterno. Existem atitudes que não morrem, mesmo quando quem as tomou já não respira. A fé de Abel nos ensina que o valor de uma vida não está na sua duração, mas na profundidade da sua devoção. Ele foi o primeiro mártir das Escrituras, e sua história ainda ilumina o caminho daqueles que buscam agradar a Deus acima de tudo. Talvez a igreja tenha esquecido Abel por ser um personagem silencioso, discreto, sem feitos épicos ou discursos memoráveis. Mas o céu não esqueceu. O primeiro nome citado em Hebreus capítulo 11 é o dele, como uma lembrança de que Deus observa os corações e valoriza a fé que se manifesta mesmo sem palco, aplausos ou reconhecimento humano. É esse tipo de fé que atravessa a eternidade. Enoque é mencionado com poucas palavras em Gênesis, mas essas palavras carregam um peso espiritual extraordinário. Disse que ele andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o tomou para si. Em Hebreus capítulo 11, ele aparece como o homem que foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara. A fé de Enoque foi tão intensa e íntima que ele simplesmente desapareceu deste mundo, levado diretamente para a presença divina. Esse fato singular revela uma dimensão da fé que ultrapassa até mesmo a morte. Enoque viveu numa geração que se tornava cada vez mais corrompida. Sua história aparece antes do dilúvio, em meio a uma genealogia que descreve mortes, descendentes e gerações marcadas pelo distanciamento de Deus. Porém, o nome de Enoque brilha como um farol numa noite escura. Ele não construiu cidades, não venceu batalhas, não realizou sinais. Sua grande conquista foi o relacionamento contínuo com o Criador. A Bíblia não descreve suas orações, mas afirma que ele agradou a Deus. Isso indica uma vida de devoção íntima, onde o caráter pesava mais do que as realizações públicas.
A fé de Enoque nos confronta com um tipo de espiritualidade que valoriza mais o caminhar diário com Deus do que os atos grandiosos que costumamos exaltar. Em tempos de pressa e produtividade, Enoque representa aqueles que vivem para estar na presença divina, sem buscar holofotes. Ele andava com Deus enquanto muitos corriam atrás do mundo. Essa postura é radical, porque exige renúncia, atenção e perseverança. Enoque nos mostra que a fé não precisa ser barulhenta para ser profunda. O fato de Deus tê-lo levado sem passar pela morte física é mais do que um milagre. É uma declaração. Declaração de que existe um nível de intimidade com o Senhor que transcende os limites naturais. Isso não significa que Enoque era perfeito, mas que sua fé era tão autêntica que foi digna de antecipar o céu. Ele antecipa, de certo modo, a esperança cristã da ressurreição e da vida eterna, revelando que a comunhão com Deus é o maior galardão possível. Hoje, quando pensamos em fé, muitas vezes buscamos resultados visíveis, conquistas tangíveis. Mas Enoque nos lembra que o maior triunfo é ser encontrado por Deus no cotidiano. Ele foi esquecido por muitos, mas permanece como um dos exemplos mais profundos de comunhão verdadeira. Sua vida nos chama a caminhar, passo a passo, no mesmo compasso do coração de Deus. Você já tinha reparado que Enoque desapareceu da narrativa bíblica sem deixar um rastro de morte, apenas o silêncio de quem foi tomado por Deus? Escreve aqui nos comentários. Qual personagem da galeria da fé mais te surpreende por ter sido lembrado ali? Quero muito saber com quem você mais se identifica nessa multidão de nomes esquecidos pela igreja, mas eternizados pelo céu. Poucos homens enfrentaram um chamado tão absurdo aos olhos humanos quanto Noé. Em meio a uma geração completamente corrompida, ele recebeu a ordem de construir uma arca imensa para um dilúvio que nunca havia sido visto. Durante anos, enquanto cortava madeira e montava estruturas gigantescas, Noé era ridicularizado. Não havia céu escuro, não havia sinais visíveis, mas havia uma voz que ele escolheu ouvir. Sua fé o moveu a obedecer, quando tudo ao redor dizia que era loucura. Como relata Hebreus capítulo 11, ele foi avisado por Deus sobre coisas que ainda não se viam, e com temor preparou a arca para a salvação da sua casa. Noé viveu em uma sociedade onde a maldade humana havia se multiplicado intensamente. O livro de Gênesis, capítulo 6, descreve que toda a imaginação dos pensamentos dos homens era continuamente má. Mesmo cercado por uma geração que havia esquecido Deus, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Essa expressão não significa que ele era perfeito, mas que sua postura interior se destacava em meio à decadência. Ele não apenas acreditava, ele confiava o suficiente para agir com perseverança, sem necessidade de sinais imediatos. Sua fé era prática, silenciosa, paciente. O que chama a atenção em Noé é que ele não pregava com palavras, mas com marteladas. Cada tábua da arca era um sermão, cada golpe do machado, uma mensagem de alerta. Ele não buscava a aprovação humana, mas a aprovação de Deus. Mesmo sem aplausos, mesmo sendo desacreditado, ele persistiu. A fé verdadeira, como nos ensina sua história, é resistente ao ridículo, ao tempo e ao silêncio de Deus. Quando todos seguiam seus próprios caminhos, Noé seguia um plano que vinha do alto. Sua fidelidade construiu mais do que um navio. Ela edificou uma nova chance para a humanidade. A justiça de Noé não era apenas pessoal, mas geracional. Ao obedecer, ele salvou sua casa, preservou a linhagem messiânica e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Essa expressão presente em Hebreus capítulo 11 nos mostra que a obediência de Noé não foi apenas moral, mas profética. Ele encarnava uma esperança que ainda estava por vir. Mesmo em meio ao juízo iminente, Deus escolheu preservar a vida por meio de um homem fiel.
Essa é a natureza da fé. Ela não apenas espera o livramento, mas participa ativamente dele. Noé representa todos os que obedecem a Deus em silêncio, sob zombaria, sem respostas claras. Sua história nos desafia a construir com fé, mesmo quando o céu está azul. O que você está edificando hoje, que parecerá loucura aos olhos do mundo, mas será lembrado como salvação no tempo certo? Abraão não começou como um herói da fé. Quando Deus o chamou, ele era apenas um homem comum, em meio a uma cultura pagã, vivendo em Ur dos Caldeus. O chamado divino registrado em Gênesis capítulo 12 foi direto: sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai para uma terra desconhecida. Sem mapas, sem garantias, apenas uma promessa. Abraão obedeceu e se tornou peregrino em terra alheia, habitando em tendas, enquanto buscava uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, como descreve Hebreus capítulo 11. A fé de Abraão foi marcada pelo movimento. Ele não construiu palácios, não fincou raízes profundas nas cidades por onde passou. Ao invés disso, montava tendas, estruturas móveis, frágeis, provisórias. Essa escolha não era desleixo, mas revelava uma expectativa espiritual. Ele não vivia como quem pertencia ao presente, mas como alguém que aguardava o eterno. Essa postura moldou não apenas sua geografia, mas seu coração. Abraão aprendeu que a fé exige deslocamento, desprendimento e, acima de tudo, confiança em quem guia, não apenas no destino final. Em meio à sua jornada, ele viveu altos e baixos. Duvidou, riu da promessa, tentou ajudar Deus com soluções humanas. Ainda assim, foi chamado de amigo de Deus. Isso revela que a fé não é ausência de falhas, mas perseverança em meio às falhas. Abraão não foi perfeito, mas foi constante. Ele não entendeu tudo, mas continuou caminhando. É esse tipo de fé que agrada ao Senhor. Não a fé que sabe, mas a fé que segue. Por isso, mesmo em meio às incertezas, ele se tornou pai de uma multidão. A promessa que Abraão recebeu era maior do que ele podia imaginar. Sua descendência seria como as estrelas do céu e a areia do mar. E mesmo sem ver a plenitude desse cumprimento em vida, ele abraçou a promessa como se já fosse real. Hebreus capítulo 11 afirma que ele viu essas promessas de longe, saudando-as com esperança. Isso nos ensina que a fé verdadeira não exige o agora, ela se contenta com o eterno. Ela enxerga longe, mas permanece firme no presente. Abraão é a prova de que a fé não se mede por certezas, mas por passos. Ele andou como estrangeiro neste mundo, e por isso herdou o reino que não tem fim. Talvez você se sinta deslocado, como quem não pertence a lugar algum. Se for por causa da fé, você está exatamente no caminho dos que herdam a eternidade. Em meio a uma cultura patriarcal, onde as mulheres raramente eram destacadas por sua fé, Sara ocupa um lugar especial na galeria de Hebreus capítulo 11. Ela é lembrada como aquela que, apesar da esterilidade e da idade avançada, creu que Deus era fiel para cumprir o que prometera. A princípio, sua reação à promessa foi o riso, um reflexo de quem já havia desistido, de quem não ousava mais sonhar. Mas aquele riso que nasceu da incredulidade se transformou em risada de celebração quando o milagre chegou. Sara viveu anos sob o peso da vergonha e da frustração. Em seu tempo, a esterilidade era vista como maldição, como sinal de rejeição divina. A cada ciclo frustrado, ela sentia sua esperança escorrer pelas mãos. E mesmo assim, no âmago de sua dor, Deus plantou uma promessa. A gestação não foi apenas biológica, mas espiritual. Sara precisou aprender a crer outra vez. Quando finalmente escolheu acreditar, sua fé reconfigurou sua identidade. De estéril, tornou-se mãe. De esquecida, tornou-se referência. De duvidosa, tornou-se exemplo eterno. A transformação de Sara é uma das mais comoventes das Escrituras.
Não foi instantânea, nem mágica. Foi um processo interno, silencioso, profundo. A fé que renasceu dentro dela superou a barreira do tempo, da lógica, das impossibilidades. O milagre que Deus operou em seu ventre não foi apenas para gerar Isaque, mas para mostrar ao mundo que a palavra dele não depende das circunstâncias. Quando Hebreus declara que Sara concebeu por fé, o texto afirma algo mais profundo. Ela não apenas recebeu um filho, ela se reconciliou com o propósito de Deus para a sua vida. É importante notar que a promessa feita a Abraão incluía Sara desde o início, embora nem todos percebessem. Deus nunca a tratou como coadjuvante, mas como parte ativa do plano. Sua fé silenciosa, amadurecida com o tempo, fala a todas as mulheres e homens que já se sentiram deixados de lado. A história de Sara é o lembrete de que não é tarde demais quando Deus decide agir e que a fé pode florescer mesmo em terrenos secos e feridos. Para cada riso de desespero, há um riso de milagre esperando seu tempo. A jornada de Sara não foi linear, mas foi transformadora. E talvez o maior segredo dessa mulher esquecida por muitos, mas lembrada por Deus, é que sua fé começou onde o mundo dizia que tudo havia terminado. Hebreus capítulo 11 reúne esses três patriarcas em uma única linha, como se os unisse não apenas pelo sangue, mas por um legado espiritual inquebrável. Isaque abençoou seus filhos olhando para o futuro. Jacó, ao fim da vida, adorou encostado em seu bordão. José, mesmo no Egito, profetizou o êxodo dos filhos de Israel. Três gerações que, embora enfrentassem seus próprios conflitos, mantiveram viva a chama da promessa. Cada um viveu à sombra do cumprimento completo, mas agiu como se já o tivesse recebido. Isso define o tipo de fé que transcende o tempo, aquela que planta mesmo sem colher. Isaque viveu o paradoxo de ser a promessa encarnada e, ao mesmo tempo, testemunha de muitos anos de espera e silêncio divino. Embora sua vida pareça mais tranquila que a de seu pai Abraão, sua fé foi posta à prova nas decisões familiares. Ele viu seus filhos, Esaú e Jacó, disputarem o favor e a bênção, e ainda assim escolheu abençoar o filho que Deus havia escolhido. Isaque não precisou de grandes feitos para ser lembrado. Sua fé estava na transmissão da promessa. Ele foi um elo confiável entre gerações. Jacó, por outro lado, teve uma vida marcada por conflitos, fugas e reencontros. Seu nome carrega a marca da luta, desde o ventre até a velhice. Mas é no final da vida, quando já velho e frágil, que ele se torna adorador. O texto em Gênesis, capítulo 47, mostra um Jacó rendido que abençoa os filhos de José com mãos cruzadas, contrariando expectativas humanas, mas alinhado com o coração de Deus. Sua fé já não era apenas de conquista, mas de discernimento espiritual. Ele aprendeu que a promessa de Deus segue um caminho que nem sempre é lógico, mas sempre é soberano. José, neto de Abraão, não voltou para a terra prometida em vida, mas sua fé o fez olhar além do Egito. Mesmo sendo o segundo homem mais poderoso daquela nação, ele se recusou a ser enterrado ali. Como está registrado em Gênesis capítulo 50, ele fez os filhos de Israel jurarem que levariam seus ossos quando Deus os tirasse do Egito. Isso não era apenas um desejo pessoal, era a certeza de que Deus não havia esquecido sua aliança. José morreu com os olhos voltados para o que Deus ainda faria. Esses três homens nos ensinam que a fé não se esgota em uma geração. Ela pode passar por desertos, conflitos e prisões, mas permanece viva quando é alimentada por esperança. O Deus de Abraão também foi o Deus de Isaque, de Jacó e de José, e continua sendo o Deus daqueles que carregam a promessa, mesmo quando os sinais ainda não apareceram. Entre os personagens exaltados em Hebreus capítulo 11,
Moisés recebe um destaque singular. A narrativa enfatiza que ele, sendo já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Essa escolha é um marco. Moisés teve acesso ao luxo, à educação egípcia e ao conforto da corte, mas rejeitou tudo por causa de algo invisível, a promessa divina. Sua fé o empurrou para fora do palácio e o conduziu para o deserto, não por falta de opções, mas por convicção. Desde seu nascimento, Moisés foi marcado por intervenções sobrenaturais. Ainda bebê, escapou da morte por um plano audacioso de sua mãe e irmã e acabou sendo criado exatamente dentro da casa do inimigo. Cresceu entre privilégios, mas nunca se esqueceu de sua identidade. Quando chegou à idade adulta, tomou uma decisão radical. Identificou-se com os escravos hebreus, rejeitando a cultura que o havia formado. Essa escolha, registrada em Êxodo capítulo 2, não foi apenas social ou étnica, foi espiritual. Ele trocou status por sofrimento, porque discerniu algo eterno por trás daquela dor coletiva. A fé de Moisés não se revelou apenas na renúncia, mas na liderança. Deus o chamou do meio da sarça ardente e o enviou como libertador. Porém, o caminho até a libertação foi repleto de confrontos, rejeições e milagres. Moisés teve que crer que uma vara se transformaria em serpente, que o mar se abriria diante de uma multidão, que o maná cairia do céu. Sua vida se tornou um palco de manifestações divinas, mas mais que isso, uma história de constante dependência. Hebreus afirma que ele permaneceu firme como quem vê o invisível, uma definição que ultrapassa a coragem. Trata-se de uma visão espiritual que sustenta no meio do caos. Mesmo com todos os sinais e experiências sobrenaturais, Moisés não entrou na terra prometida. Essa parte da história é desconcertante. Depois de anos de fidelidade e sacrifício, ele apenas avistou Canaã de longe, como descrito em Deuteronômio capítulo 34. No entanto, sua fé não fracassou. O que Deus buscava não era um conquistador de territórios, mas um homem que caminhasse com ele até o fim. Moisés viu o invisível, e isso foi suficiente. A vida de Moisés nos provoca a avaliar o que estamos dispostos a abandonar por causa de uma promessa. Em um mundo que valoriza conforto e segurança, ele escolheu a aflição com o povo de Deus. Porque há um tipo de fé que não busca o trono, mas a presença. E essa fé é a que permanece mesmo quando o fim parece incompleto aos olhos humanos. Poucos nomes causam tanto espanto em Hebreus capítulo 11 quanto o de Raabe. Entre patriarcas, profetas e líderes, lá está ela, identificada como a prostituta. Não há tentativa de suavizar sua origem. A narrativa não a esconde. Pelo contrário, exalta sua escolha de fé como um ato de ousadia. Raabe viveu em Jericó, uma cidade marcada para a destruição, mas discerniu o movimento de Deus antes mesmo de qualquer milagre acontecer. Sua fé não nasceu de uma tradição religiosa, mas de um temor genuíno e uma decisão corajosa. Quando escondeu os espias, ela estava se desligando de sua cultura e se alinhando com o Deus de Israel. Raabe ouviu relatos sobre o que Deus havia feito, como secou o Mar Vermelho, como derrotou reis poderosos. Mesmo sem ver, ela creu. Sua confissão, registrada em Josué capítulo 2, é poderosa. O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa declaração, vinda de uma mulher estrangeira e marginalizada, revela que a fé pode brotar onde menos se espera. Raabe não conhecia os mandamentos, não frequentava o templo, mas reconheceu a soberania divina. Isso foi suficiente para Deus a colocar na história da redenção. O mais impressionante é que Raabe não foi apenas poupada, ela foi integrada. Casou-se com um homem de Israel e se tornou ancestral de ninguém menos que Davi e, consequentemente, de Jesus.
Mateus capítulo 1, na genealogia de Cristo, a menciona com naturalidade. Isso mostra que Deus não apenas perdoa pecados, ele ressignifica histórias. Raabe não permaneceu na margem, mas foi colocada no centro da promessa. Aquilo que o mundo via como mancha, Deus transformou em testemunho. Sua fé também foi prática. Ela amarrou o cordão vermelho na janela, como combinado com os espias. Esse gesto aparentemente simples foi sua aliança com o livramento. O cordão, símbolo do sangue e da promessa, selou seu destino. Enquanto os muros de Jericó caíam, sua casa permaneceu firme. Esse detalhe nos ensina que fé não é apenas crer com o coração, mas agir com obediência. Raabe não foi salva por seu passado, mas por sua resposta ao presente. Raabe nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça. Sua presença na galeria de Hebreus, capítulo 11, é um grito de esperança para todos os esquecidos, rotulados e excluídos. Deus vê além da reputação. Ele enxerga a disposição do coração. E para aqueles que, como Raabe, reconhecem o mover divino e escolhem o cordão da fé, há lugar garantido na linhagem da promessa. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, a saudação foi no mínimo contraditória. O Senhor é contigo, homem valente. Mesmo que naquele momento ele estivesse escondido malhando trigo no lagar, longe dos olhares dos midianitas. A descrição está em Juízes capítulo 6 e revela um Deus que enxerga além do medo. Gideão não era um guerreiro confiante, mas um homem comum, cheio de dúvidas e inseguranças. Ainda assim, Deus o escolheu. Hebreus capítulo 11 o menciona entre os heróis da fé, porque a verdadeira coragem não nasce da ausência de temor, mas da obediência mesmo quando o coração treme. Gideão precisou de sinais, pediu provas, questionou, hesitou. Ele queria ter certeza de que não estava alucinando, de que o chamado era real. E Deus, em sua paciência, respondeu a cada pedido. O episódio do velo de lã é emblemático. Uma noite, ele queria que estivesse molhado com a terra seca, e na outra noite, o contrário. Deus não apenas tolerou essas demandas, como as atendeu. Isso nos mostra que a fé também pode nascer no terreno da dúvida, desde que haja disposição para obedecer quando a resposta chega. Um dos momentos mais impactantes da história de Gideão foi quando Deus reduziu seu exército de 32 mil homens para apenas 300. A estratégia divina parecia suicida, mas era precisamente ali que a fé deveria operar. Confiar em um plano que contraria a lógica humana. Em Juízes, capítulo 7, vemos Gideão vencendo um exército inimigo com cântaros, tochas e trombetas, instrumentos improváveis para a guerra. A vitória não veio da força militar, mas da dependência completa em Deus. A transformação de Gideão é nítida. Aquele que começou escondido termina liderando um povo à libertação. Seu nome entra na lista de Hebreus não porque começou valente, mas porque decidiu seguir mesmo sem se sentir pronto. A fé dele foi progressiva, construída passo a passo, dia após dia. E isso ensina que Deus não exige perfeição instantânea, mas sim entrega contínua. Ele trabalha com aqueles que estão dispostos a dar o primeiro passo, mesmo com medo. Gideão é o retrato daqueles que se acham pequenos demais, fracos demais, inseguros demais. Mas nas mãos de Deus, até os mais vacilantes podem se tornar instrumentos de libertação. A fé que o colocou na galeria de Hebreus não foi a fé de um herói sem falhas, mas de um homem comum que, no momento certo, escolheu confiar. A história de Baraque, contada em Juízes capítulo 4, é uma das mais desafiadoras para quem vê a fé apenas sob o prisma da força masculina e da liderança individual. Quando chamado por Débora, uma profetisa e juíza de Israel, para enfrentar Sísera, comandante de um exército opressor, Baraque hesitou. Ele respondeu que só iria à batalha se Débora fosse com ele. Esse pedido revela sua insegurança, mas também sua sensibilidade espiritual.
Baraque sabia que a presença da profetisa era um sinal da presença de Deus. Ainda que titubeante, ele preferiu seguir a presença divina do que ir sozinho para a guerra. Débora então profetizou que a honra da vitória não seria dele, mas de uma mulher. E foi o que aconteceu. Jael, esposa de Éber, matou Sísera com uma estaca, encerrando uma era de opressão. Baraque não ficou com o crédito da vitória, mas ainda assim foi lembrado em Hebreus, capítulo 11, como homem de fé. Isso ensina uma lição profunda. A fé não é medida pela glória que se recebe, mas pela obediência no caminho. Mesmo sem o protagonismo do fim, Baraque teve fé para obedecer ao chamado. Sua história também confronta estruturas culturais rígidas. Em uma sociedade dominada por homens, foi uma mulher que o chamou, outra que finalizou a guerra, e ambas foram fundamentais para a libertação de Israel. Baraque não se opôs, não se ofendeu, não resistiu. Ele soube reconhecer a unção de Débora e confiou na intervenção de Jael. Isso revela humildade espiritual e discernimento, virtudes raras, mas essenciais à fé. A fé, afinal, não se sustenta no ego, mas na submissão à vontade de Deus. Muitos poderiam ver em Baraque apenas fraqueza, mas Hebreus viu fé. Ele não é lembrado pelo medo inicial, mas pela disposição de ir à batalha ao lado de quem carrega a palavra de Deus. É possível que sua atitude tenha inspirado o povo, motivado os soldados, criado espaço para o milagre acontecer. Afinal, às vezes, fé é justamente isso, dar um passo mesmo, sabendo que o aplauso pode ir para outro. Baraque representa os que não brilham sozinhos, mas que fazem parte de algo maior. Sua fé cooperativa, humilde e obediente foi suficiente para colocá-lo entre os heróis da fé. Ele não buscou o centro da cena, mas esteve onde Deus queria, e isso, para o céu, foi mais do que suficiente. Poucos personagens bíblicos dividem tanto as opiniões quanto Sansão. Dotado de uma força sobrenatural desde o ventre, consagrado como nazireu, ele foi levantado por Deus para livrar Israel dos filisteus. No entanto, sua trajetória foi marcada por escolhas impulsivas, paixões perigosas e desobediência. Mesmo assim, seu nome aparece em Hebreus capítulo 11 como exemplo de fé. Isso parece contraditório à primeira vista, mas revela uma verdade profunda. Deus não julga apenas o percurso, mas também os clamores sinceros de arrependimento. Sansão, com todas as suas falhas, não deixou de crer. Desde seu nascimento, como relatado em Juízes capítulo 13, a vida de Sansão foi cercada por um propósito divino. Seu voto de nazireu exigia disciplina, abstinência e separação. Mas ele quebrou todas essas exigências. Tocou em carcaça de leão, casou-se com mulheres filisteias, se envolveu com Dalila e acabou capturado, cego e humilhado. O herói virou escravo, a força virou vergonha. Mas mesmo nesse fundo de poço, algo dentro dele não morreu. A fé de que Deus ainda podia ouvi-lo. No clímax de sua história, cego e acorrentado em um templo pagão, Sansão clama a Deus, um pedido simples, que sua força voltasse uma última vez. Deus o ouviu. Ele derrubou as colunas e morreu junto com milhares de filisteus. Foi seu último ato, mas também o mais consciente de todos. Pela primeira vez, Sansão não buscava vingança pessoal, mas um acerto com sua missão. Juízes, capítulo 16, registra esse momento com dor e glória, um fracassado aos olhos humanos, mas um redimido aos olhos do céu. Sansão nos ensina que a fé pode sobreviver até mesmo aos nossos próprios erros, que mesmo quando caímos, há uma chance de recomeçar, nem que seja com as mãos trêmulas sobre as colunas do templo. Deus não ignorou sua decadência, mas valorizou seu arrependimento. Hebreus capítulo 11 o coloca lado a lado com outros gigantes espirituais, porque no fim ele escolheu crer. Para muitos, Sansão seria um caso perdido, mas para Deus foi um instrumento ainda útil.
Isso nos desafia a ver além das falhas humanas e enxergar os lampejos de fé que surgem mesmo nas ruínas. A história de Sansão é dura, mas também é graça. Porque se há um Deus que ouve orações feitas do fundo da prisão, então ainda há esperança para os fracos. Jefté é uma das figuras mais complexas da galeria da fé. Juízes, capítulo 11, apresenta sua trajetória, marcada por rejeição, guerra e uma decisão difícil. Filho de uma prostituta, Jefté foi expulso da casa paterna e viveu como forasteiro em terra estranha. Contudo, quando Israel enfrentou grave ameaça dos amonitas, os anciãos buscaram justamente aquele que haviam desprezado. Essa reviravolta mostra que Deus frequentemente levanta os que foram rejeitados para cumprir seus propósitos. Jefté não era a escolha óbvia, mas era a escolha preparada. Antes de ir à batalha, ele fez um voto. Se Deus lhe desse vitória, ele sacrificaria a primeira coisa que saísse de sua casa para encontrá-lo. O voto foi imprudente, carregado de emoção, e acabou exigindo um alto preço. Sua filha, sua única, foi a primeira a sair ao seu encontro, dançando e celebrando. O texto de Juízes, capítulo 11, não entra em muitos detalhes sobre o que aconteceu depois, gerando debates até hoje. Mas o que não pode ser negado é que Jefté levou sua palavra a sério. Sua fé era firme, ainda que sua decisão fosse questionável. Hebreus capítulo 11 não menciona o voto, mas sua fé. E isso é revelador. Deus não o exaltou por sua teologia perfeita, mas por sua confiança plena diante da guerra. Jefté colocou sua esperança totalmente em Deus, mesmo depois de uma vida marcada por dor e exclusão. Isso nos mostra que a fé não é um prêmio para os religiosos bem-sucedidos, mas um dom poderoso que pode florescer até em corações marcados por traumas. Jefté confiou em Deus quando ninguém mais confiava nele. Sua história nos confronta com as consequências de promessas mal feitas e, ao mesmo tempo, com o valor de uma fé que permanece mesmo em meio a decisões difíceis. A dor que atravessa sua narrativa não o apagou da história da fé, o que prova que Deus olha mais para o coração que crê do que para os erros cometidos no caminho. Jefté não foi lembrado pela tragédia, mas pela entrega diante do chamado. Há algo poderoso em saber que Deus escolhe homens como Jefté, rachados pela vida, feridos pela rejeição, mas cheios de fé. Porque para Deus, o coração disponível vale mais que a reputação perfeita. E quando esse coração decide confiar, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, ele encontra lugar entre os heróis eternos. Entre os gigantes espirituais listados em Hebreus capítulo 11 está Davi, o menino pastor que se tornou rei, guerreiro e salmista. A sua presença na galeria da fé não surpreende, mas sua história revela aspectos que muitas vezes passam despercebidos. Davi não é lembrado apenas por ter derrotado Golias, mas por ter carregado o coração segundo o próprio Deus, como descrito em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Seu trono foi estabelecido não pela espada, mas pela aliança. Sua fé era viva, pulsante, derramada em salmos e em decisões que marcariam a história de Israel para sempre. A fé de Davi começou no campo, longe dos holofotes. Quando ninguém olhava, ele já lutava contra ursos e leões, aprendendo a confiar em Deus nos bastidores da vida. Essa preparação invisível é o que sustentou sua vitória pública contra Golias. Ele não confiou na armadura de Saul, mas na fidelidade de Deus que já o livrara antes. Sua coragem era fruto de intimidade, não de estratégia militar. Davi nos ensina que fé não nasce no palco, mas no silêncio do relacionamento com Deus. Mesmo depois de ungido, ele esperou anos até assumir o trono. Viveu como fugitivo, sofreu traições, enfrentou perseguições e ainda assim não levantou a mão contra Saul, o rei que o caçava.
Essa submissão mostra uma fé madura que não antecipa os tempos de Deus. Davi preferia perder uma oportunidade do que violar o propósito. Sua paciência não era passividade, era confiança. Ele sabia que o Deus que promete também cumpre, e na hora certa. Davi também enfrentou falhas graves. O episódio com Batseba, o assassinato de Urias e o caos em sua família foram marcas profundas. Mas mesmo nos seus erros, ele buscava a presença de Deus. O Salmo 51, escrito após seu pecado, revela um coração quebrantado que não perdeu a fé, mesmo ao reconhecer sua queda. Essa capacidade de se arrepender e voltar é também um ato de fé, confiar que Deus pode restaurar o que o homem destruiu. Por tudo isso, Davi aparece entre os heróis da fé. Não porque foi perfeito, mas porque foi sensível. Sua vida nos mostra que a fé também canta, chora, se arrepende, espera e, sobretudo, confia. Ele é o lembrete vivo de que Deus procura corações disponíveis mais do que mãos limpas, e que quem o ama com sinceridade encontra lugar no trono da promessa. Ao mencionar Samuel e os profetas, Hebreus capítulo 11 amplia o foco para uma multidão de vozes que ecoaram ao longo dos séculos, confrontando reis, chamando o povo ao arrependimento e revelando o coração de Deus em tempos de trevas. Samuel foi o primeiro grande profeta após Moisés, responsável por transicionar Israel do período dos juízes para a monarquia. Sua vida, narrada em 1 Samuel capítulo 3, começa com uma chamada ainda na infância, quando Deus o despertou durante a noite. Mesmo menino, ele respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Essa frase resume a essência da fé profética, disposição para ouvir e obedecer. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Ungiu reis, repreendeu governantes e guiou o povo com integridade. Mas mais do que seus feitos públicos, foi sua fidelidade no secreto que o sustentou. Ele cresceu no templo, servindo a Deus mesmo quando a liderança ao seu redor era corrompida. Eli, seus filhos e o ambiente em Siló estavam comprometidos, mas Samuel não se contaminou. Isso mostra que a fé não depende do ambiente. Ela sobrevive mesmo em contextos espiritualmente hostis, desde que o coração esteja voltado ao Senhor. Os profetas que vieram depois dele, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Miqueias, entre tantos outros, compartilharam da mesma fé. Enfrentaram perseguições, prisões, ameaças de morte. Foram rejeitados por seus contemporâneos, mas aceitos por Deus. A fé profética exige coragem para falar o que ninguém quer ouvir, para enfrentar o sistema quando este se afasta da verdade divina. Esses homens não buscaram glória pessoal, mas fidelidade à palavra. Suas mensagens, muitas vezes duras, foram sementes de esperança para gerações futuras. Essa galeria invisível de vozes carregava não apenas palavras, mas uma sensibilidade espiritual rara. Eles discerniam o tempo de Deus, o estado do povo e o chamado para retornar à aliança. Muitos morreram sem ver o cumprimento das promessas que anunciaram, mas nem por isso sua fé vacilou. Eles creram, falaram, sofreram e deixaram um legado que ainda molda o povo de Deus até hoje. Samuel e os profetas representam todos os que ousam ouvir quando Deus fala e repetir sua voz mesmo diante do silêncio da multidão. São lembrados não por milagres grandiosos, mas por constância, obediência e zelo. Eles nos ensinam que a fé também é voz. Uma voz que não se vende, não se cala e não se curva, porque foi moldada na presença do Eterno. No clímax de Hebreus capítulo 11, após citar nomes e feitos impressionantes, o texto muda de tom e começa a descrever homens e mulheres que não são nomeados, mas cujas histórias são carregadas de fé heróica. Foram torturados, zombados, apedrejados, cerrados ao meio. Viveram escondidos em cavernas, vestidos de peles, necessitados, afligidos e maltratados.
E o escritor encerra dizendo que o mundo não era digno deles. Esses mártires anônimos representam o ápice da fé, aquela que persiste mesmo quando não há livramento, cura ou resposta. Eles não creram por causa de um milagre, creram por causa de quem Deus é. Esses personagens desconhecidos romperam com a lógica da religião utilitária, que busca a Deus apenas pelo que Ele pode fazer. Eles entregaram suas vidas mesmo sem ver a recompensa. Hebreus capítulo 11, versículo 39, deixa claro: todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ainda assim, não recuaram. Sua fé era desinteressada, pura, intensa. Isso nos confronta com a superficialidade da fé moderna, muitas vezes centrada em resultados e conquistas. Aqueles que o mundo esqueceu são, para Deus, inesquecíveis. Não sabemos seus nomes, mas sabemos seus destinos. E cada um deles está registrado no céu com uma precisão que a história humana jamais será capaz de documentar. Talvez foram mães que viram seus filhos serem levados, homens que foram executados por se recusarem a negar o Senhor, jovens que perderam tudo, mas não negaram sua fé, como os 7 irmãos descritos em 2 Macabeus, capítulo 7, texto histórico judeu citado em diversos contextos, que preferiram a morte a comer carne sacrificada. O espírito desses mártires vive na essência desse capítulo de Hebreus, ainda que seus nomes nunca tenham sido escritos nas páginas da Bíblia. Esses homens e mulheres nos ensinam que fé não é garantia de proteção, mas certeza de propósito, que há uma glória maior do que o livramento, a de permanecer fiel até o fim. Em um tempo onde tantos desistem ao primeiro sinal de dor, eles permanecem como um testemunho incômodo e inspirador. Seus silêncios gritam mais alto que muitos sermões. Suas cicatrizes contam histórias que a terra nunca reconheceu, mas que o céu jamais esquecerá. E talvez, ao fim de todas as coisas, esses mártires anônimos sejam os mais próximos do trono, porque creram sem receber, obedeceram sem recompensa, morreram sem aplausos. A eternidade os conhece pelo nome que ninguém soube pronunciar aqui, mas que está gravado no coração de Deus. Hebreus capítulo 11 termina de forma inesperada. Depois de descrever tantas demonstrações de fé, o autor afirma que todos estes não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essa frase é profunda e misteriosa. Ela sugere que o cumprimento final das promessas feitas aos heróis da fé está interligado à jornada da igreja de hoje. Eles creram, caminharam, sofreram, mas aguardam. E o que esperam? A consumação do plano eterno de Deus, que une o passado, o presente e o futuro num só corpo, o corpo de Cristo. Esses homens e mulheres não estavam esperando terras, vitórias ou reinos terrenos. Eles aguardavam algo maior, a cidade celestial, o reino eterno, o Cristo prometido. E embora tenham tido vislumbres, nenhum deles viu a plenitude. Eles olharam de longe, abraçaram pela fé, mas sabiam que havia algo mais. Como Abraão, que viveu como estrangeiro, esperando a cidade cujo arquiteto é Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 10, todos os heróis da fé entendiam que o melhor ainda estava por vir. E ainda está. Essa perspectiva muda tudo. Mostra que a fé bíblica não é um fim em si mesma, mas parte de uma história maior. Os antigos olhavam para a frente, nós olhamos para trás, para a cruz e para o alto, para a glória. Somos a ponte entre o que foi e o que será. Eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Isso significa que a igreja de hoje carrega uma responsabilidade. Viver de modo que a fé dos que vieram antes não tenha sido em vão. Somos continuidade. A fé deles se conecta à nossa obediência. Esse mistério nos chama à maturidade.
Precisamos compreender que a caminhada cristã não é apenas sobre o que Deus fará em nossas vidas, mas sobre o que Ele está realizando em sua obra global e eterna. Estamos inseridos em uma narrativa muito maior, onde cada passo de fé nosso honra os passos de fé deles. Há uma unidade espiritual entre os séculos, onde o sangue dos mártires, os cânticos dos salmistas, a espada dos profetas e a perseverança dos discípulos se encontram em um só altar. A promessa ainda não se cumpriu totalmente. A Nova Jerusalém ainda descerá. A plenitude do reino ainda está por vir, e os heróis da fé que esperaram tanto não verão o fim sem que a igreja de hoje cumpra sua parte. Essa é a herança e o chamado. Estamos no mesmo corpo, na mesma história, no mesmo altar. A Galeria de Hebreus, capítulo 11, não é um museu, é um espelho. Esses nomes, muitas vezes esquecidos nos púlpitos modernos, refletem uma fé que resiste ao tempo, à dor, à incerteza e até à morte. Eles não estão ali apenas como memória, mas como convocação. Em um tempo onde a fé tem sido diluída pela conveniência e onde muitos confundem bênção com conforto, essas histórias nos lembram o que realmente significa crer. A igreja precisa redescobrir esses nomes, porque neles está o padrão eterno da fidelidade. Não se trata de romantizar o sofrimento ou idealizar heróis. Trata-se de reconhecer que a fé cristã sempre foi forjada em renúncia, em sacrifício, em esperança no invisível. Esses homens e mulheres não estavam buscando facilidades, estavam buscando a Deus. A igreja que esquece seus antecessores corre o risco de se tornar superficial, imediatista e desprovida de raízes. Mas quando nos lembramos de Abel, de Enoque, de Raabe, de Jefté, de todos os anônimos, somos desafiados a viver de forma mais profunda, mais verdadeira, mais eterna. Além disso, esses nomes reorientam nosso olhar para o futuro. Eles creram numa promessa que ainda não se cumpriu plenamente, e nós somos parte dessa espera. Cada culto, cada oração, cada testemunho fiel que entregamos hoje se conecta com a fé deles. Não estamos sozinhos. Somos continuidade de um povo que crê há milênios. Eles passaram o bastão. Agora é nossa vez de correr com perseverança a carreira que nos está proposta, como o autor de Hebreus declara no início do capítulo 12. O silêncio da igreja sobre esses personagens não deve continuar. Precisamos pregá-los, estudá-los, aprender com eles, porque há um padrão de fé que não pode ser reinventado, precisa ser resgatado. A galeria da fé é viva. Os nomes estão escritos no céu, mas ecoam na terra toda vez que alguém decide crer como eles creram. A geração que ouve esses nomes desperta para um chamado mais profundo, menos egoísta, mais comprometido com o eterno. E talvez, ao final de tudo, quando o livro da vida for aberto e os justos forem lembrados, muitos outros nomes silenciosos aparecerão. Nomes de pessoas comuns que nunca subiram num púlpito, mas que creram, sofreram, amaram, permaneceram. E então, a igreja enfim se lembrará que a fé verdadeira nunca foi sobre fama, sempre foi sobre fidelidade. Quantas vezes você já ouviu sermões que deixaram esses nomes de fora? Talvez esteja na hora de reacender memórias e restaurar verdades que o tempo tentou apagar. Compartilhe este vídeo com quem ama as Escrituras de verdade. Deixe seu comentário e se inscreva no canal, porque a fé que construiu a história ainda tem muito a dizer para quem não esqueceu de ouvir.